Paz do Senhor, irmãos. Tudo bem consigo aí? Tudo bem consigo ou não? Amém. Muito bem. Eu quero chamar as crianças para a gente orar. Todas as crianças vêm aqui para frente, nós vamos orar por elas. Amém? Amém? Ó, levante suas mãos. Vamos profetizar na vida desse futuro aqui, ó, que bênção. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te glorificamos. Pai, por cada criança, Senhor, que está aqui na frente. Obrigada, Senhor. Obrigada porque elas estão aqui na tua casa, Senhor. Pai, eu peço agora que o Senhor abençoe, que abra o entendimento dessas crianças, que vão ouvir mais um pouco do Senhor, que vão aprender mais um pouquinho da tua palavra. Eu abençoo os professores, ó Pai, que o Senhor dê a eles sabedoria e que, Senhor, eles possam ser abençoados para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Sem correr. Olha que lindo, gente. Amém. Queridos, eu quero... O que eu vou falar... Escuta bem o que eu vou falar e presta atenção. Eu vou falar o seguinte. Quem vai falar com vocês é a pastora. Eu não gosto de falar de roupa. Eu não estou sentindo liberdade de falar. Eu tenho toda uma palavra para dar para vocês, irmãs e irmãos, sobre roupa. O verão vai entrar. Mas eu não vou falar, eu vou ficar quieto hoje. Tá bom? Acho que quem tem que falar com as mulheres é a pastora e com os homens falo eu. Amém? Então você vigia na sua roupa. Eu vou falar uma coisa para vocês, eu estou invocado com a roupa. Tá bom? Amém? A pastora vai conversar com vocês, de verdade. Sério, um assunto sério. Pegue sua Bíblia. Levante ela aí, ou seu tablet, ou seu smartphone. E repita comigo. Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu declaro corajosamente que a minha mente está alerta e o meu coração receptivo. E eu nunca mais serei o mesmo, para a glória de Deus. Amém. Queria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses. Esse é um livro que nós vamos começar a estudar nas células, no GC. E como eu já dei a primeira aula, não é esse texto, são outros textos que vocês vão ler. Então, não tem problema, porque eu não vou atrapalhar quem vai dar aula lá no GC. Tá certo? Mas eu vou dar uma cancha para quem vai dar aula lá no GC e ouvir algumas coisas importantes. E eu queria que a gente lesse, tem o texto da Bíblia aí, Júnior? Então vamos pôr aí. Eu leio um versículo, você lê outro, a gente vai até o final, são 10 versículos, 11. Tá bom? Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus, o Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Lembrando-nos, sem cessar, da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência, da esperança, em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai. Porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder, e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós.
de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Amém. Porque vós mesmos, até isso, até o verso 10. Isso. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Quero pedir que o Senhor fale conosco, que o Senhor trate conosco, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, para nós entendermos a tua palavra. E nós saiamos daqui, Senhor, transformados, libertos, ó Deus, renovados de mente e de coração, e o teu nome seja glorificado. Fala conosco, é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, Paulo, ele está escrevendo essa carta aos crentes de Tessalônica. Ele vai escrever essa carta por volta do ano 51 depois de Cristo. Ele está na sua segunda viagem missionária. Depois você pode ler na sua casa. Você abra lá o texto de Atos e você vai ver Paulo, ele vai fazer a obra de Deus, e ele está numa cidade, acho que o nome da cidade é Troade, e de noite ele tem uma visão de um homem que diz para ele: passa a Macedônia e ajuda-nos. E aí, dali ele sai para a Macedônia, ele para no primeiro porto, e desce a primeira cidade é Filipos. Ali ele estabelece uma igreja. Depois de um certo tempo ele sai, ele vai passar por mais 2 cidades, e aí ele vai chegar em Tessalônica. E é interessante porque em Tessalônica ele vai passar 3 sábados, discorrendo a respeito da palavra de Deus. Depois ele tem que fugir, porque as pessoas põem ele para correr de lá. Você pode ler toda essa história no livro de Atos, você vai entender o que aconteceu lá. E ele foge, dali ele vai para uma outra cidade, Bereia, depois ele vai para Atenas, e ele vai encontrar Timóteo. E aí, com 3 a 6 meses que ele já saiu de lá, ele escreve essa carta, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, e envia, junto com Timóteo, para saber como é que estava a igreja que ele havia plantado de 21 dias. E Paulo, ele fica feliz porque ele escuta a respeito dos crentes de Tessalônica. Pensa, ele passou 21 dias, plantou uma igreja, deixou um homem chamado Jason ali, cuidando da igreja, e ele só teve tempo de ficar 21 dias, 3 sábados. E o texto que nós lemos, Paulo está dizendo como é que ele olhava e via a igreja de Tessalônica. Então ele escreve com um propósito, primeiro, de demonstrar a alegria que ele tinha. Por quê? Porque os crentes de Tessalônica, embora eles estivessem vivendo uma perseguição amarga, porque ele tinha muitos judeus que não aceitavam o evangelho do Senhor Jesus, e eles foram perseguidos, eles continuaram firmes e perseverantes na palavra de Deus. E ele não manda só para dizer que ele estava alegre porque eles tinham uma fé genuína e eles eram perseverantes no meio da tribulação, senão que ele vai instruir eles, ensinar eles acerca de algumas coisas a respeito de santidade, e também vai ensinar a respeito de vida cristã, e depois ele vai falar sobre os mortos.
aqueles que morreram antes da volta do Senhor Jesus. As pessoas gostam muito desse livro, porque é escatológico. Então, Tessalônica está aí, Paulo funda essa igreja, é a capital da Macedônia, dista a 160 quilômetros da cidade de Éfeso, se eu não estiver errado. Tem uma população de 200 mil habitantes, é uma cidade grande. É uma cidade grande. E o que eu quero compartilhar com vocês, nesse capítulo, primeiro capítulo de Tessalonicenses, você mantém sua Bíblia aberta, são as características de uma igreja verdadeira. E se ela é característica de uma igreja verdadeira, ela serve para nós como um parâmetro para nós olharmos para a nossa vida e sabermos se nós estamos sendo uma igreja verdadeira. Porque, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A igreja verdadeira não é a igreja que cresce muito em dinheiro, nas suas propriedades, em todas essas coisas. Porque se Jesus voltar amanhã, irmão, nós despendemos um dinheiro para comprar esse prédio e vai ficar. Vai ficar para o anticristo, para o Satanás e para os crentes que não subirem. Pastor, mas é crente não vai subir? É para crente nominal, porque crente verdadeiro vai subir. Amém? Então, a gente precisa começar a entender. E olhar para isso e falar, caramba, eu quero entender e quero tomar isso como base para a minha vida. É por isso que eu tomei esse texto para nós, porque você vai estudar no GC, você vai estudar um outro texto. Mas esse texto fala sobre a igreja verdadeira, que eu e você precisamos ser. Amém? Muito bem. Então, vamos ler aí o verso de número 3. Põe aí para mim o verso de número 3, querido. Lá no 3 vocês leem. 1, 2, 3. Muito bem. Toda igreja verdadeira, ela tem 3 virtudes que demonstram a sua maturidade espiritual: fé, amor e esperança. Diga, fé, amor e esperança. Muito bem. Você lembra quando Paulo está escrevendo aos crentes de Coríntios? Ele fala assim, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Toda igreja verdadeira tem essas virtudes. Isso demonstra uma maturidade espiritual de vida cristã. Então, se eu não tenho, eu preciso começar a olhar para a minha vida. Paulo está dizendo, olha, eu lembro sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo diante do nosso Deus e Pai. O que é fé, irmão? Fé é a aceitação que nós temos no Evangelho de Jesus, a confiança que eu e você colocamos na pessoa bendita de Deus. Eu creio em Deus, e por isso eu coloquei a minha vida na mão dele. O que é amor? Senão a afeição que eu tenho e demonstro essa afeição pelo próximo. E esperança, expectativa de que Deus cuidará de mim e de você até o dia em que nós estivermos na sua presença. Amém? Entende isso? E ele vai falar, e eu quero dizer a primeira coisa. Fé, ela produz obra. Diga, fé produz obras. Muito bem. Porque não adianta eu dizer que tenho fé em Deus, se eu não pratico nenhum tipo de obra. Põe para mim Tiago aí, querido. Tiago 2,
17, eu quero que você leia. Enquanto ela vai achando. Por quê? Porque muitas vezes a gente diz ter fé. Não, eu creio em Deus. Mas nós não praticamos, ou seja, nós não fazemos nada em prol do reino de Deus. Leia aí, tá? 1, 2, 3. Ok. Você se lembra quando Paulo, você estudou a carta de Efésios lá no livro, lá no seu GC? E você vai se lembrar, porque você deve ter lido o capítulo 2 de Efésios, e lá no verso 8 ele começa dizendo: ora, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pois somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para o quê? Para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então, todo cristão verdadeiro que diz ter fé, ele anda praticando obras. Jesus, quando ele está lá no seu sermão do monte, ele diz assim: assim brilhe a vossa luz diante de Deus e dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Fé é algo ativo. E Paulo está dizendo: eu me alegro porque vocês têm fé. Ou seja, além de vocês terem se convertido, colocado a vida de vocês nas mãos de Deus, vocês estão trabalhando. E essa é a pergunta que tem que ir ficando na nossa mente. Eu trabalho, eu tenho obras. A segunda coisa que ele vai falar, e ele fala, é sobre amor. E amor produz o quê, querido? Amor produz serviço. Como assim, pastor? Quando eu recebo a Jesus, quando eu entrego a minha vida a Ele, a palavra de Deus diz lá em Romanos que o amor de Deus é derramado no meu coração. E isso vai fazer com que a minha vida trabalhe para o reino de Deus. Uma coisa é obra, outra coisa é serviço. Diga, uma coisa é obra, outra é serviço. Muito bem, serviço para quem? Para o próximo. Eu tenho que trabalhar para o outro. Eu tenho que servir o outro. Olha para a pessoa que está do seu lado aí. Jesus chamou você para servir Ele. A Ele não, pastor, não tem outro, não. Ele sim. Mateus 20, 28, diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em favor de muitos. Então, se Jesus veio, Jesus é a expressão do amor de Deus, Jesus é o amor encarnado, ele está dizendo: eu vim para servir. E servir quem? Diga, a mim. Então, querido, deixa eu falar para você. Você aceitou Jesus. Você diz ter fé, então comece a produzir frutos dignos. Mas também comece a trabalhar pelo próximo. Está na palavra. E ele está dizendo que uma igreja verdadeira tem essas virtudes. É interessante você olhar para isso. A esperança produz paciência triunfante. Eu estava lendo sobre essa palavra. É interessante. Deixa eu só ler. A palavra que eles usam no grego é o pulmone. Paciência que triunfa. Espírito que suporta as tribulações e as adversidades, não com mera resignação, mas com uma viva esperança. E qual é a esperança que um cristão tem? Senão que Jesus vem para buscar a si.
Essa é a nossa esperança, meu irmão. A minha esperança não está aqui nessa terra. A sua não está nessa terra. Não está no governo. Não está nas coisas materiais. A nossa esperança está no céu. A nossa esperança tem um nome. A nossa esperança é Jesus. Ele prometeu voltar e nos buscar, irmão. E é isso que nós estamos aguardando. E ele diz: todo cristão tem uma viva esperança. Você passa pelas provas, porque você sabe que quando terminar a sua prova, Jesus vem te pegar, vem te buscar, porque você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Ele é o penhor da nossa salvação. Por isso que é importante aquele que diz que crê em Jesus ter certeza da sua salvação, ter convicção de que vai morar no céu. Porque se não tem essa convicção, alguma coisa está errada, irmãos. Porque você pode passar por luta, você pode pecar, você pode até desanimar, mas você tem essa certeza que você vai para o céu com Jesus. E não importa a luta. Então, querido, essas são 3 virtudes que ele está falando nesse texto aqui, nesse verso número 3, das características de uma igreja verdadeira. E é interessante porque quando você olha, você vai começar a entender. É Deus quem escolhe o obreiro e é Deus quem dirige a obra. Não é? Pensa, Paulo está em Troade. Ele tem uma visão. Quem deu essa visão para ele? Se não, o Espírito de Deus. Fala, Paulo, vai para Macedônia. Ele escolhe o obreiro e ainda diz para o obreiro o que ele tem que fazer. Ele não só faz isso, irmãos. É Ele quem abre as portas para nós anunciarmos o reino. E é Ele mesmo também que abre os corações para ouvir a mensagem. É Deus. Eles entendiam isso. Eles já sabiam isso. Eles só tiveram 21 dias com Paulo, irmãos. Mas agora Paulo está escrevendo, e eu me alegro, ele diz, eu me alegro por causa de vocês, porque vocês têm uma fé verdadeira, um amor genuíno e uma viva esperança. E nós? Verso 4, põe aí para a gente. 1, 2, 3. Sabendo o quê? Amados, Paulo fala para os crentes de Tessalônica, vocês são amados. Diga, eu sou amado. Põe a mão no seu coração, feche seus olhos e diga assim, eu sou amado, ou eu sou amada. Não é bom você pensar isso? Paulo amava os crentes, mas muito mais do que Paulo. Quem amava os crentes daquela igreja era Jesus. E ele diz assim, vocês são amados, irmãos. Deixa o versículo aqui, querido. E a vossa eleição é de Deus. O que é eleição, irmãos? Quando nós temos eleição, o que nós fazemos? Nós escolhemos os nossos dirigentes. Ok? Se é a nossa eleição, então é o exercício do nosso LA. O LA significa livre-arbítrio. Livre-arbítrio é o ato da nossa vontade própria. Eleição é o ato livre da vontade de quem? De Deus. Deus decidiu nos escolher. Todos. Não sei. Quem verdadeiramente entregou sua vida para Jesus. Não foi isso? Não é isso que está escrito na palavra de Deus?
Não é isso que está em João? Será que eu estou errado? João 15. XVI. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto em meu nome perdides ao Pai, Ele vos conceda. Então, a eleição é a escolha de Deus. Deus escolheu aqueles homens e mulheres de Tessalônica. Para quê? Pensa um pouco comigo. Para que você escolhe o seu dirigente? Para que nós escolhemos um dirigente? Vamos lá. Para ele dirigir a nossa vida, para ele fazer as leis, para ele governar o nosso país, para que a gente viva. Para que Deus nos escolheu? Então tá bom, então vamos lá. Primeiro, Deus nos escolheu para uma vida santa, para a santidade. Abre aí Efésios 1:4. Abre aí a sua Bíblia. Põe o texto para mim, querido, Efésios 1:4. Você vai ler. Você foi eleito em Cristo para a santidade. 1, 2, 3. Então, a primeira coisa, para que Deus nos escolhe? Para uma vida santa. E ele vai escrever para falar e ensinar o que é viver um viver santo. E é isso que você tem que começar a entender. Eu fui escolhido. Então, quando eu entendo que eu sou escolhido, para quem gosta de predestinação, eu fui escolhido. Então, eu posso deitar o cabelo aqui e viver do jeito que eu quiser, porque eu sou escolhido de Deus. Não, senhor. Eleição não significa que você tem liberdade de se acomodar na sua vida espiritual e viver a sua vida do jeito que você quiser. Eleição é para você viver uma vida santa. Santa. É isso que ele está dizendo, eleição é para isso. Não é para você falar, não, eu já sou eleito, Deus me escolheu antes da fundação, eu vou para o céu. Então não importa o que eu vou fazer. Essa é a primeira coisa. Ele está dizendo, Deus te ama, te amou tanto, vocês são amados, que Ele escolheu vocês, primeiro, para viver uma vida santa. Sede santos, eu sou santo. Pedro escreve no capítulo 2, lá da primeira carta, e ele vai dizer o quê? Ora, vós sois a geração eleita, a nação santa, povo adquirido, sacerdócio real, povo adquirido, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que ele está dizendo. Então, ele nos elegeu para uma vida santa. Diga, ele me escolheu para viver em santidade. Segunda coisa, 1 Pedro 1:2. Um, dois, três. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Ele nos escolheu para a obediência. Diga obediência, irmão. É difícil, mas não é impossível. Obedecer. Você sabe tudo de obediência. Não preciso nem citar, você já sabe. Versículo-chave de obediência, 1 Samuel 15:22, obedecer é melhor do que sacrificar. Você sabe tudo. Mas saber com a mente significa nada. A gente tem que pôr em prática. Quarta-feira eu falei sobre obediência aqui na igreja. Que muitas vezes Deus fala com a gente. E a gente pensa que não é Deus que está falando. Mas é Deus sim, irmão. Porque muitas vezes você passa aí pela... Eu vou falar um pouquinho, tá?
Os irmãos da quarta-feira me perdoam, vou falar só um pouquinho sobre obediência. Você passa aqui, e aí você vê um copo no banco, e Deus fala para você, pega o copo e joga lá no lixo, e você não pega, porque você fala assim, não, tem a fatinha que limpa a igreja, eu vou tirar o trabalho dela. Pega o papel que está no chão, fala, não, a fatia está aí, ela tem que gastar o muque dela. É só uma vozinha que você ouve aqui dentro. Mais nada. E por aí vai. Um monte de vozinha que a gente vai ouvindo aqui dentro e a gente pensa que é a nossa consciência. Não é. É Deus falando com a gente. E às vezes você está discutindo com alguém e Deus fala para você, não fale nada, fique quieto. Mas você quer falar porque você quer dar vazão para a sua vontade. E Deus fala, não fale. Mas você fala e parece que pega fogo a sua discussão. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. E lá dentro você ouve uma voz dizendo, não fale. Mas você fala. E aí você não sabe, diz, Deus não fala comigo, fala sim. Você que não quer obedecer. E se você não sabe obedecer nas pequenas coisas, não vai saber obedecer nas grandes coisas. Aprenda a obediência. Você ouviu o pastor aqui, apóstolo, falar sobre nós irmos às águas mais profundas. Maravilha. E ele falou para o Pedro, Pedro, lança a rede. E Pedro falou, mas eu já pesquei a noite inteira. Não faz sentido para mim fazer isso. Por que eu tenho que obedecer se eu já joguei as redes, já pesquei e não peguei nada? Você pode não saber porque Deus manda você fazer algo e nem entender porque Ele está mandando. Você só tem que fazer uma coisa. Qual é? Ele obedeceu? Obedeceu. O que aconteceu? Veio a bênção. Aí Deus fala para você no meio de uma crise conjugal, fecha sua boca, filho. Ou fecha sua boca, filha. Você não fecha. O que acontece? O pau canta. Aí você fala, nossa, é o Satanás. É claro, você deu a brecha. E ele entrou. Mas Deus já tinha falado. A vozinha está lá, irmão, falando. Mas a gente não está parando para ouvir. Você pode não entender, mas obedeça. Você pode não ter fé, mas obedeça. Por quê? Deus usou a boca de Eliseu para falar com Naamã. Vai lá e mergulha. Ele ficou olhando essa água suja, meu. Não, eu achei que ele vinha. Falar umas palavras mágicas, passar a mão, e eu ia ser curado. Mas mergulhar nesse rio eu não vou, não. O que é que o servente dele disse? Meu pai, se ele tivesse pedido alguma coisa tremenda, difícil demais para você não fazia? Então faz essa coisa pequenininha que ele fez aí. Você pode até não crer que você seja curado, mas obedece. E ele obedeceu, e a Bíblia diz que Naamã ficou completamente curado. Quer ver uma coisa? Mateus, abre comigo aí. 13. Parábola do semeador. Olha só. Olha o que ele vai dizer em Mateus 13. Jesus está dizendo. Olha como a atitude de Tessalônica foi diferente. Mateus 13, verso de número 20, diz assim: porém, o que foi semeado em pedras é o que ouve a palavra e logo recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Vou ler de novo. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas
não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E a palavra de Deus está dizendo assim: e vós fostes feitos nossos imitadores do Senhor, recebendo a palavra em muita alegria, com muita tribulação, com gozo no Espírito. Estavam passando por luta, mas receberam com alegria e perseveraram. Porque eles tinham o quê, irmãos? Segundo Mateus 13, 20, o que é que eles tinham? Que você não olha depois da terra, você não vê, mas está aprofundado lá. Raiz. Pergunta para o seu irmão, você tem raiz? Parece, irmã Inê, que quando nós recebemos a palavra da primeira semana, era para a gente fortalecer o que mesmo? As nossas raízes. Renovar nossa mente e aprofundar as nossas raízes. Por que será que Deus fala isso, irmãos? Porque Ele sabe que aí vem... O que é que vem, irmão? Tribulação. Diga para o seu irmão, aprofunde suas raízes. Porque aí vem tribulação. Irmão, a gente está assim, né? A gente vai olhando as coisas, está tudo bem, está tudo maravilhoso, não tem problema nenhum. O furacão só ataca os Estados Unidos, o Harvey só destruiu lá um pouco do Texas, aqui não tem. Agora está lá na Flórida, o terremoto atingiu lá o México, foi o maior terremoto dos últimos 100 anos. Em outros lugares está acontecendo isso, em outros lugares, mas aqui na América do Sul e no Brasil, meu irmão, você vai cantar a música do cara, moro no país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Que beleza! Né? Mas eu vou te falar uma coisa. Sabe o que Jesus está falando para nós como igreja? Vamos para as águas profundas. Vamos aprofundar as nossas raízes. Sabe por quê? Vem tribulação. E eu não sou profeta do caos, mas eu sei que Deus, se Ele está bravo com um montão de lugar no mundo, não vai estar dando risada aqui em cima do Brasil, irmão. Vai. Não, mas a corrupção já está descoberta. E eles estão dando jeito. Mas isso é lá fora e aqui dentro. Então, irmão, presta atenção. Você é amado, escolhido. Aprofunde seu relacionamento com Deus. Faça como esses crentes. Eles receberam um modelo e imitaram o modelo certo. Receberam a palavra com alegria. No meio de muita prova, eles estavam alegres porque eles podiam ser participantes daquela palavra. E aquilo foi fazendo raiz lá dentro do coração deles. Porque eles aprenderam a viver uma vida cristã verdadeira. E ele vai dizer, vocês tiveram a reação certa. Ou seja, tiveram alegria. Pode passar por luta. Nós estudamos na última carta, não foi? Não é Colossenses que a gente estudou, que fala para a gente ter alegria? Sua alegria depende do que? Da conta? Está com dinheiro, você está alegre. Está sem dinheiro, você está triste. Os casados estão felizes porque estamos casados. Os solteiros estamos tristes porque não casamos ainda. Eu quero liberar a palavra. Todo solteiro aí vai casar para a glória de Jesus. Se Jesus não voltar, nem vocês casam. E eu quero que casem, irmão. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Amém aí? Os solteiros não estão nem dando amém. Alguém se denunciou aí. Está querendo casar. Glória a Jesus. Vai casar em nome de Jesus. Recebe. Então, irmão, presta atenção.
Eles receberam. A nossa alegria não tem que estar nessas coisas. A gente aprende a reagir. Irmão, as coisas não saem do jeito que a gente quer. A gente fecha a cara, bota o bico e pronto. É isso que Deus ensina. Não, irmãos. A Bíblia diz, alegrai-vos no Senhor. Não é alegrai-vos na circunstância. Se alegre. Mas o Paulo está cantando, se alegre. Porque maior é o Deus que você serve do que a sua luta, irmão. Porque se você ficar triste, você já está declarando que o seu luto é verdadeiro. Mas se você crê em Deus, vai se alegrando. Você vai olhando e rindo e fala, Satanás, você está ganhando, está 2-0 para você. Por enquanto, mas eu vou virar o jogo. Eu vou virar. Jesus está comigo. Por isso eu vou começar a rir, Satanás, e você vai ficar confundido e possuído de você mesmo, louco. Sabe por quê? Porque é nítido, irmão. Satanás, ele olha para o crente e fala, agora ele vai ficar bravo. As coisas não estão saindo do jeito dele. Agora ele vai xingar, agora ele vai blasfemar, ele vai falar um monte de besteira, ele vai bater na mulher, vai dar um croque na cabeça do filho, vai dar um bico no cachorro, vai xingar o chefe dele, vai amaldiçoar o pastor, ou o profeta que liberou a palavra que ainda não se cumpriu. E Satanás começa a rir da sua cara. Mas a hora que você põe um sorriso no rosto, fala, mas eu tenho um Deus poderoso. Ele vai agir ao meu favor. Ele começa a ficar, ele fala, não é possível. Não é possível. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo é que você decidiu viver a vida cristã verdadeira. Você pode ter luta, pode. Você pode ter um parente que falece, como o irmão ali perdeu o animalzinho, e a gente fica triste, fica. Porque a gente cria amor. Meu sogro, quando deu o cachorro, ficou triste. O cachorro era a alegria da casa dele. Porque era 2 velhos. É verdade, irmão. Não é agora porque está lá Simone. O cachorrinho não está mais. Vou lá eu de vez em quando e o Aula também. Mas antes era o Pudo, como que era? Lá o Billy. Era alegria. A gente fica, não é, irmão, que a gente fica triste. A gente não é triste, a gente está triste porque aconteceu. Mas a nossa alegria, isso não afeta a nossa alegria, porque a gente sabe que Jesus veio para nos buscar, que a gente está de passagem e que aqui também Ele dá vitória para a gente em todas as nossas circunstâncias. É isso. Pode passar por luta, pode as coisas estarem indo mal, mas você fala, mas eu sirvo um Deus que é poderoso e muda. É uma palavra dele e tudo muda. Foi um toque e aquele rapaz voltou à vida. Foi uma palavra e o servo foi curado. É um toque de Jesus, é um olhar, é uma palavra e as coisas acontecem, irmãos. Então se alegra, porque o seu Deus é poderoso. E ele fala, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia. Nós somos exemplo para os fiéis. Essa é uma outra característica da igreja. Será que vocês somos exemplo? Porque eles se tornaram exemplo para todos os fiéis. Da Macedônia era uma região, tinham outras cidades. E a Caia, ele está dizendo, vocês se tornaram exemplo. E é isso que Deus está esperando, que nós nos tornemos exemplo. E as pessoas falem, ele é digno de ser imitado, porque ele é discípulo do Mestre. Vamos para o verso 8. Ele diz assim, porque, põe aí para mim, 8. 1, 2, 3. Então, eles começaram a testemunhar da fé deles. O que é testemunhar da minha fé? Eu pregar o evangelho e falar, sou servo de Deus, Deus me alcançou, eu creio nele. Eles receberam a palavra e agora começaram a dar a palavra. Eles entenderam Mateus 28, ide por todo mundo,
pregai o evangelho a toda criatura. Então, irmãos, é isso. E você precisamos entender. Será que nós entendemos isso? Pega Atos aí para mim. Atos 17. Olha que texto, verso 6. Olha só esse texto. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando: estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui. Noutra versão diz: esses que têm colocado o mundo de perna para o ar, chegaram aqui. Irmão, deixa eu fazer uma pergunta. O que alvoroça lá na sua casa? É você que alvoroça o mundo ou é o mundo que alvoroça a sua casa? Porque aqueles homens lá da cidade de Tessalônica, eles estão dizendo, esses caras que perturbam a ordem chegaram aqui. Não é que perturbam, para eles a gente é um perturbador da ordem. A gente sabe que a gente veio trazer as boas novas de salvação. E eles não gostam, Satanás fica irado. O que as pessoas estão dizendo? A gente alvoroça? Aonde a gente está? Irmãos, presta atenção. Isso são sinais de uma igreja verdadeira. Mas sabe o que acontece? Acontece qualquer problema. Gente, não vamos fazer isso. Isso não é politicamente correto. Não é, irmão, assim que a gente faz? O que as pessoas vão falar? Irmão, o que elas vão falar não importa. Importa o que Deus vai falar. Você ouviu o testemunho do apóstolo? A mulher dele disse assim, descobriram que ela tinha um tumor no cérebro. Então, eu acompanhei ele de perto. E ela falou, a primeira pessoa que tem que saber aqui é Satanás. Ó, Satanás, se Deus me curar, fica sabendo que eu vou continuar pregando até o último dia. Com tumor ou sem tumor, você não vai me parar, eu vou pregar. Deus, eu quero falar, eu amo o Senhor tanto, que ainda que o Senhor não me cure, eu vou continuar pregando a tua palavra. Ele testemunhou. E a gente? Como é que a gente faz? Está no meio da luta? Não, vamos parar. Não, irmão, o céu precisa saber que não é um problema que vai deter a gente de fazer a obra de Deus. Não é uma luta, não é isso, não é aquilo, não é um vizinho. Meu irmão, só porque as pessoas não gostam, só porque as pessoas falam que agora esse negócio de gênero, a gente não pode pregar contra o homossexual. Irmão, o problema é deles. Eu falo que a homossexualidade não é bíblica, está fora do padrão de Deus. E quem comete isso vai para o inferno. E se me prender, prendeu. É melhor ficar preso, mas ensinar a palavra de Deus do que eu ficar livre e ir para o inferno. Ué, irmão. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Se a gente morrer, morreu. Não é assim? Está lá Sadraque, Mesaque e Abednego. Vai tocar a música. Ajoelha. A gente não ajoelha. Ajoelha, não ajoelha. Então vai para a fornalha. Posso ir. Se eu morrer, morri. Mas eu não vou me dobrar. Irmão, é convicção. Quando a gente tem convicção de que Deus fez na nossa vida, pode todo mundo falar, não faça. Você fala, se Ele mandou, eu faço. Eles eram convertidos. Então a gente tem que fazer isso. Convicção é tudo na nossa vida. Verso 9. Põe aí, por favor. Está acabando, gente. Só falta o 10. O 9 e o 10. 1, 2, 3. Deixa o texto aí. Então ele fala, como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Olha,
Para a gente se converter, duas coisas são necessárias. Primeiro, arrependimento. Segundo, fé. Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Eu preciso ter fé e crer que Jesus fez uma obra no Calvário. Quantos creem que Jesus fez obra no Calvário aqui? Você crê mesmo? E você entende que você é pecador e que você precisa da salvação de Deus? Se você entendeu, amém. Glória a Deus, é isso mesmo. E quando você entende isso, você vai envolver sua vontade, sua razão e sua emoção. O arrependimento envolve essas três coisas. Envolve outras, mas simples. Você entende que você é pecador. Você começa a chorar pelos seus pecados e você começa a sentir uma outra coisa, culpa, porque Jesus morreu pelos seus pecados. E aí você toma uma decisão, isso é a sua vontade. Eu vou me entregar a Jesus. E a fé, irmãos, é eu me voltar para Deus e entender quem Deus é e o que Deus fez por mim em Cristo lá na cruz. E quando esse conjunto trabalha, eu me converto. Agora pensa, irmãos, aonde estava esse povo? Eles estavam lá perto da Grécia. Escuta, Tessalônica distava a 80 quilômetros de um monte chamado Monte Olimpo. Aonde é, o que significa para nós Monte Olimpo, irmãos? Fala para mim. O monte de quem? Não é de Deus. O monte dos deuses. E quem habitava ali era o outro Deus, Zeus. Está lá os gregos, está lá o pessoal da Macedônia, a 80 quilômetros, o monte tremia. Sabe o que eles falavam quando o Monte Olimpo tremia? Era terremoto, irmão. Mas eles diziam, Zeus se levantou, balançou a sua cabeça, sua cabeleira. E o povo, tremia. Mas quando Paulo chega e começa a pregar o verdadeiro Deus, a palavra de Deus diz assim, vocês se converteram dos ídolos. Que ídolos? Zeus e da filosofia grega e toda essa coisa, eles se converteram ao Deus vivo e verdadeiro. Eles abandonaram o pecado. Agora, é só o ídolo que é só ter uma estátua? Só isso é ídolo para nós? O pastor Iara um dia pregou. Sua necessidade vai se tornar o seu ídolo. Porque você começa a correr atrás dela. E eu quero isso. Eu quero isso. Eu quero isso. E às vezes Deus não quer isso. Mas você quer. E você começa a encher tanto o pacová de Deus, que Deus fala, ok, toma. Fica com o seu Deus. Meu irmão, Deus é tudo aquilo que tira o lugar de Deus no nosso coração, em primeiro lugar. Então pode ser qualquer coisa. Nada pode tomar o lugar de Deus na nossa vida. Nada. E ele falou, vocês se converteram verdadeiramente dos ídolos. Porque eles estavam lá no berço, irmãos. Pensa, a gente vai assistir esses filmes que passam no cinema, a gente sai de lá empolgado, né? Você vê lá o Ptolomeu, não, como que é o nome dele? Perseu. Nossa, que legal, você compra até o livro para ler, mas a Bíblia você não põe a mão. Deixa para lá, vamos para frente, deixa isso aí, não vamos mexer com isso aí não. Desce o 10 para terminar, vai, senão eu vou demorar muito aqui. Põe o 10 aí para mim. 1, 2, 3. Marca de uma igreja verdadeira é uma igreja que espera dos céus o seu Jesus. Toda igreja verdadeira espera a volta de Jesus.
Irmãos, eu falei aqui outro dia, falei na tarde com Deus, falei quarta-feira. Os caras da quarta-feira já estão espertos. Mas quem pensou em Deus hoje? Levanta a mão. Sério, quem pensou em Deus hoje? Fala, nossa, Jesus está voltando. Levanta a mão aí quem pensou, Jesus está voltando, só para mim, ó. Irmão, quando você começa a olhar essas coisas, a Coreia falou, vou explodir. Eu vou explodir. Se ela explodir, detona o mundo, irmão. Aí o cara responde lá, o que é que vai acontecer com a gente? E você pensa, tudo isso é sinal da volta de Jesus. Então Jesus está vindo, talvez a gente esteja vivendo o princípio das dores, e a igreja verdadeira, ela tem uma esperança viva, ela está esperando Jesus voltar. E a igreja fala, Jesus, hoje falta mais um dia para a gente se encontrar. Jesus, falta mais um dia. Por quê? Porque creu, sabe que Jesus foi preparar o lugar, mas ele vai dizer, o texto vai dizer, a quem Deus, a quem ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus. Eles tinham uma viva esperança porque eles esperavam a segunda vinda de Jesus. Segundo, eles criam na ressurreição de Jesus. Eles sabiam o poder da ressurreição, porque Paulo disse, se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé e a vossa pregação. Eles criam que que Deus tinha ressuscitado. Então a esperança viva deles é, ele, no ano 51 depois de Cristo, irmão, nós estamos no ano 2000, no nosso calendário. No ano 51 eles falavam assim, Jesus vai voltar. Sabe por que ele vai voltar? Porque ele prometeu e segundo, o Pai ressuscitou ele dentre os mortos. Meu irmão, já passaram quase 2000 anos e a igreja não está nem aí se Jesus volta, irmão. Eles já estavam alegres. E sabe qual era a terceira característica desse povo? Eles falavam assim, que nos livrará da ira futura. Sabe, irmão, a parte da igreja que não subir, pega o texto e leia Mateus 25, você vai ver as 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 entraram para as bodas, 5 não entraram. Mas eram virgens. Então, se faz alusão a isso, faz alusão à igreja. E não subiram. Então, tem uma igreja que vai ficar. E a igreja que vai ficar, vai passar pela ira de Deus. Mas eles têm uma certeza. Nós cremos. Fomos eleitos. Nós temos nos tornado modelo para os outros. Nós aguardamos Jesus. Porque o nosso Deus ressuscitou o Filho dele dentre os mortos. E ele vai nos livrar da ira. Não é porque Jesus é macaco gordo e quebra o galho das pessoas. É porque você aceitou Jesus. Você fez uma aliança com ele. E você fala, eu vou viver conforme ele quer. Deus está chamando a mim e você para essa vida. Deus está chamando a gente para ter essas marcas, essas características. Você pega a sua Bíblia, vai embora para sua casa hoje, leia Atos 17 e leia 1 Tessalonicenses 1, de 1 a 10. E pense nisso. Pense. Deus quer abençoar a gente. E Ele está dando a oportunidade da gente pôr a nossa vida em ordem. Nós estávamos aqui na vigília. Vou encerrar com essa palavra. Nós estávamos aqui na vigília. Sabe qual foi a palavra que Deus deu forte para nós? Pôr em ordem a nossa casa. Então, meu irmão, olha para o seu irmão, dê um sorrisinho para ele e fala assim, põe em ordem a sua casa. Vamos cair de pé, irmãos. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Comece a tocar uma canção, por favor. Feche os seus olhos.
Deus me ama, Deus te ama. Comece a pensar. O mundo está sendo agitado por tantas coisas. Em tantos lugares, terremotos, furacões, inundações, guerras, violência. A característica dos dias de Noé não é que eles casavam e davam-se em casamento. A característica mais forte é que a violência tinha aumentado e o desígnio do coração do homem todo, ele era mau. E a gente tem visto a maldade campeando. Rapaz, vem aí na Avenida Fundo do Vale, atropela 4, foge, não presta socorro. Maldade. Um irmão mata o outro irmão porque roubou o Wi-Fi dele. Maldade. Abuso, violência. Jesus está voltando, querido. A natureza está gemendo pela manifestação dos filhos de Deus e pela manifestação do Deus Todo-Poderoso, porque ela sabe que vai ter um novo céu e uma nova terra. Jesus está vindo buscar a mim e a você. E a pergunta é: nós vamos subir? Nós somos a igreja verdadeira. Nós somos a igreja que tem se preocupado em anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou nós somos aqueles que estamos preocupados em fazer um montão de outras coisas? Nós temos convicção de quem nós somos em Deus. Se temos, por que não estamos vivendo? Ore, fale com Deus aí. Feche os seus olhos, por favor, em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Esse é um tempo para você pensar. Jesus está às portas. E Ele quer levar a mim e a você. Aprofunde aí o seu relacionamento com Deus. Esqueça de quem está do seu lado. Solte da mão da pessoa do seu lado. Fale com o Pai. Pai, eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me elegeu em Cristo para uma vida santa, de obediência, para salvação. Eu sei que foi o Senhor. E eu quero viver, ó Deus, para o Senhor, uma vida de fé, de amor e de esperança. E eu quero levar essa boa nova para os outros. Eu não quero viver uma vida pobre no sentido espiritual. Porque para mim, Deus, pouco importa se eu vou ter muito dinheiro ou pouco dinheiro. O que importa é que eu tenha a entrada garantida nos céus. Fale com Deus. Quando a gente dispõe o nosso coração, só o fato da gente dispor o coração, Deus já começa a abençoar. E Deus é poderoso para restaurar tudo na sua vida. Mas se Ele não restaurar a sua mente, o seu coração, Ele não consegue restaurar as outras coisas. Toda obra de Deus começa na sua vida, irmão. Você quer o seu lar restaurado? Abra o seu coração. Deixa a palavra de Deus mudar a sua mente. Deixa Deus transformar, conformar você conforme Ele quer, conforme o reino dEle. Você é precioso, você é amado, você é especial. Não existe outro ser como você. Deus te ama. Mas Ele está falando: deixa eu agir na sua vida.
Porque se eu fizer uma obra na sua vida, eu vou usar a sua vida para agir na vida de outros. A igreja de Cristo é Cristo na terra. Nós somos os braços, os pés, a boca, os olhos, os ouvidos de Cristo aqui nessa terra, irmãos. E o Senhor nos chamou para a gente viver para a glória do Reino, não para nós mesmos. Nós não somos mais de nós pertencemos àquele que nos comprou, nós somos do Senhor. Eu não estou falando para você abandonar o seu trabalho, as coisas que você tem, é para que isso não seja prioridade na sua vida. Porque mesmo ali onde você está e você trabalha, você pode compartilhar Jesus. Você pode falar do amor de Deus, você pode viver o amor de Deus, a graça dele. O Espírito de Deus está nesse lugar. E Ele está chamando a gente. O que é que você vai responder para Ele? Deus, eu quero ser daqueles que alvoroçam o mundo. Aonde eu chego, eu ponho as trevas para correr sim, porque eu trago a luz bendita de Cristo. Então Deus não chamou a gente para ser luz aqui todo mundo é luz. Deus chamou a gente para ser luz lá fora. É lá fora que as pessoas precisam. Eu quero orar com você. Põe a mão no seu coração. Deus, em o nome de Jesus, o teu filho. Não tem ninguém aqui, Pai, que seja melhor do que ninguém. Todos nós somos pecadores diante do Senhor. Todos os nossos atos de justiça são como trapos de imundícia na tua presença. Mas o Senhor nos ama, Pai. E louvado seja o teu nome pelo teu amor. E o Senhor nos elegeu em Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós queremos mais, Deus do Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais do Senhor. Eu sei que meu irmão, minha irmã, muitos aqui querem mais do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Precisamos do Teu amor, do Teu poder. A gente não pode viver longe do Senhor, Pai. Viver longe do Senhor é morrer, é morte para nós. Nós precisamos viver perto de Ti. E quanto mais perto, Deus, melhor. Podemos passar por luta, mas nós sabemos que o Senhor é conosco. Por dificuldades, o Senhor é conosco. Podemos passar por tempestade, o Senhor é conosco. Porque o Senhor nos livra, o Senhor é conosco, o Senhor nos guarda, nos protege. Mas nós queremos ser uma igreja verdadeira. Que as pessoas olhem e vejam Cristo nas nossas vidas. Eu preciso disso, meu irmão precisa disso. Nessa noite eu quero te pedir. Expõe o nosso coração, Pai. Tua palavra diz que em Ti está o querer e o efetuar. Expõe o nosso coração para Te servir. Uma vez que o Senhor é quem abre a porta para a pregação e o Senhor é quem abre o coração do homem e da mulher para receber a palavra. Então, Deus, o nosso coração está diante do Senhor nesta noite. Dispõe o nosso coração para Te obedecer. Dispõe o nosso coração, ó Deus, para Te buscar. Começando do meu. Cada dia, Senhor, todo dia, dia após dia, cada hora, cada segundo, para fazer a Tua vontade, o Teu querer, para que o Teu nome seja glorificado. E quando soar a trombeta, Deus, a gente possa estar nos céus. Sim, ó Deus, ser transformados, ó Deus, e indo nos encontrar com o Senhor para as bodas do Cordeiro. Eu oro, Senhor, nessa noite. Eu peço que a Tua graça alcance o meu irmão, alcance a minha irmã. Em nome de Jesus. Amém. Queria que você desse a mão para a pessoa que está do seu lado aí, você orasse com ele, abençoasse a vida dele também. Seja uma voz profética abençoando. Enquanto eles vão estar louvando a Deus aqui, atenção. Em seguida, a pastora Inês tem uma palavra para nós, né, pastor? Olha. Diz.
Espírito Santo, toma minha mente. Espírito Santo, toma o meu coração. Espírito Santo, toma meu ventre. Vem sobre mim. Espírito Santo, toma minha casa. Espírito Santo, toma minha família. Espírito Santo, toma meus filhos. Vem sobre mim. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou.